Bem-vindos ao nosso Slidecast sobre a desumanização e a violência no colonialismo, onde exploraremos as análises críticas de Frantz Fanon e Aimé Césaire. Neste trabalho, vamos mergulhar nas suas obras mais influentes para entender como o colonialismo desumanizou sociedades inteiras e perpetuou a violência. Através das lentes desses autores, veremos como essas ideias ainda ecoam em nosso mundo contemporâneo. Para começar, é importante contextualizar o colonialismo. Nos séculos XIX e XX, as potências europeias expandiram seu domínio sobre vastas regiões da África, Ásia e Américas. Esse processo, conhecido como Partilha da África e outras divisões coloniais, não só redefiniu fronteiras, mas também impôs sistemas brutais de exploração e opressão. O impacto dessas ações foi devastador, afetando culturas, economias e a dignidade humana. Nosso objetivo aqui é revisar criticamente as obras de Frantz Fanon e Aimé Césaire, com foco na desumanização e violência inerentes ao colonialismo. Escolhemos essa temática por sua relevância não apenas histórica, mas também em como ela molda as discussões contemporâneas sobre racismo, identidade e resistência. Vamos entender como esses autores contribuíram para a compreensão do colonialismo e da necessidade de descolonização. O colonialismo pode ser definido como o domínio político, econômico e cultural de uma nação sobre outra. Esse domínio foi frequentemente justificado pelos colonizadores como uma missão civilizatória, mas na prática resultou em exploração, violência e desumanização dos povos colonizados. As imagens de trabalhadores forçados em plantações e minas ilustram bem essa realidade brutal. No contexto colonial, a desumanização foi uma ferramenta essencial para justificar a opressão. Os colonizados eram retratados como inferiores, desprovidos de uma cultura ou humanidade, o que legitimava o uso da violência e da exploração. Fanon e Césaire argumentam que essa desumanização não apenas destruiu identidades, mas também criou uma sociedade marcada pela violência e pelo medo. Frantz Fanon, nascido na Martinica e formado em psiquiatria, tornou-se uma das vozes mais influentes contra o colonialismo. Atuando na Guerra de Libertação da Argélia, Fanon escreveu sobre as implicações psicológicas e sociais do colonialismo, explorando como a violência e a opressão impactavam tanto os colonizados quanto os colonizadores. Suas obras, Os Condenados da Terra e Pele Negra, Máscaras Brancas, são fundamentais para entender sua visão. Em Os Condenados da Terra, Fanon defende a violência revolucionária como uma resposta necessária ao colonialismo. Ele argumenta que a violência é o único meio eficaz para os colonizados recuperarem sua humanidade e se libertarem da opressão. A obra é um manifesto poderoso que influenciou movimentos de libertação em todo o mundo, especialmente na África e no Caribe. Pele Negra, Máscaras Brancas oferece uma análise introspectiva das consequências psicológicas do colonialismo. Fanon explora como o racismo e a tentativa de assimilação cultural levam o colonizado a internalizar uma identidade fragmentada, onde ele usa uma máscara para se adaptar à sociedade colonizadora. Essa obra complementa a sua análise da violência, mostrando que a opressão colonial não é apenas física, mas também psicológica. As ideias de Fanon tiveram um impacto profundo nos movimentos anticoloniais e continuam a ser relevantes hoje. Ele inspirou líderes e revolucionários a resistirem à opressão e a lutarem pela dignidade e liberdade. Sua análise da violência e da alienação cultural ainda ressoa em debates sobre justiça social e resistência no mundo contemporâneo. Aimé Césaire, também de Martinica, foi um poeta, político e pensador que denunciou as injustiças do colonialismo. Sua obra, Discurso sobre o Colonialismo, é uma crítica contundente à hipocrisia da civilização ocidental. Césaire argumenta que o colonialismo brutalizou tanto os colonizados quanto os colonizadores, desmoralizando a Europa ao mesmo tempo em que impunha miséria às colônias.
No discurso sobre o colonialismo, Cesare denuncia a falsa moralidade europeia que justificava o colonialismo. Ele afirma que o verdadeiro crime do colonialismo foi a desumanização das pessoas, transformando-as em objetos para exploração. Cesare conecta a brutalidade do colonialismo às práticas fascistas na Europa, argumentando que a opressão no exterior levou à opressão em casa. O discurso sobre o colonialismo de Cesare foi uma das primeiras críticas sistemáticas ao colonialismo, influenciando tanto intelectuais quanto ativistas. Suas ideias desafiaram a narrativa dominante e forneceram uma base teórica para os movimentos de independência que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Cesare mostrou que a luta contra o colonialismo era também uma luta pela recuperação da humanidade. Fanon e Cesare, embora com abordagens diferentes, convergem em sua crítica ao colonialismo. Ambos reconhecem a desumanização como um efeito central do colonialismo e argumentam que a resistência, seja através da violência ou da reafirmação cultural, é essencial para a recuperação da dignidade dos povos colonizados. Suas obras se complementam, fornecendo uma visão completa dos desafios e das necessidades da descolonização. Apesar das convergências, há diferenças marcantes nas abordagens de Fanon e Cesare. Enquanto Fanon enfatiza a violência como meio de libertação, Cesare foca na recuperação cultural e moral como forma de resistência. No entanto, essas perspectivas se complementam, oferecendo uma análise multifacetada do colonialismo e da descolonização. Juntos, eles mostram que a resistência pode assumir muitas formas, desde a revolta armada até a reafirmação cultural. As ideias de Fanon e Cesare permanecem incrivelmente relevantes no mundo atual. Movimentos como o Black Lives Matter e a resistência na Palestina são exemplos contemporâneos da luta contra a desumanização e a opressão. As análises de Fanon sobre a violência e a alienação, juntamente com as críticas de Cesare à moralidade colonial, continuam a informar e a inspirar movimentos por justiça e igualdade em todo o mundo. Hoje, discutimos a desumanização e a violência inerentes ao colonialismo, explorando as obras de Fanon e Cesare. Vimos como ambos os autores ofereceram críticas poderosas ao colonialismo e como suas ideias influenciaram movimentos de resistência e descolonização. Eles nos lembram que a luta pela humanidade e dignidade é contínua e multifacetada. À medida que continuamos a explorar as consequências do colonialismo, é vital lembrar que a descolonização é um processo, ainda em andamento. As lições de Fanon e Cesare são essenciais para entender como podemos enfrentar as injustiças do passado e do presente. Precisamos continuar questionando as narrativas históricas e lutando por um mundo mais justo e igualitário. Então é isso, ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar este Slidecast. Espero que as ideias discutidas aqui inspirem você a explorar mais profundamente as obras de Fanon e Cesare. Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho. Essas obras são fundamentais para qualquer estudo sobre colonialismo, descolonização e suas consequências contínuas.